E aí, combatentes, professor Carlinhos, da Matcar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a quarta aula da playlist Missão ESA. Nessa aula, o assunto que eu vou estar trabalhando com vocês é a PG, Progressão Geométrica. Outro assunto bastante recorrente nas provas da ESA. Beleza? Quer aprender PG? Vem comigo! Bem, pessoal, vamos lá então para a nossa aula 4, tá? A progressão geométrica. O que é? Quer dizer essa sequência de números chamada progressão geométrica, PG, tá? Bem, aqui está um quadro de um resumão das coisas mais importantes que nós devemos saber sobre essa sequência numérica. Definição. Então, o que é uma PG? Olha, quando eu tenho uma sequência de números, A1, A2, A3, vai até a AN, essa sequência passa a ser chamada de uma progressão geométrica quando o quociente é divisão, a partir do segundo termo e o antecessor, se mantém constante. Então, o que quer dizer isso? Olha, a partir do segundo, que a divisão de A2 por A1 tem que ser igual à divisão de A3 por A2, tem que ser igual à divisão de A4 por A3 e assim sucessivamente. E este resultado constante dessa divisão nós vamos indicar pela letra Q, tá? De quociente, será chamado de razão, ok? A classificação dela, então, ela pode ser crescente, desde que satisfaça duas condições. Se o primeiro termo for maior que zero e a razão maior que zero, ela será crescente. Ou, se o primeiro termo for menor que zero, ou seja, o primeiro termo for negativo, e a razão tiver entre 0 e 1. Decrescente, temos duas condições. Se o A1 for maior que 0, a razão tem que estar entre 0 e 1. Aí ela será decrescente. Se o A1 for menor que 0, a razão teria que ser maior que 1 para ela ser decrescente, tá? Ela pode ser constante quando a razão dela for igual a 1, e ela pode ser alternante, quer dizer, vai alternar o sinal da sequência. Um termo mais, outro menos, né? Quando a razão for menor que zero. Ok? Então aqui, olha, vamos pôr um exemplo rapidinho de uma sequência que pode ser considerada uma PG. 2, 6, 18, 54 e assim sucessivamente. Então o que nós vamos observar aqui, ó? A partir do segundo termo, que é o 6, dividido pelo primeiro. 6 dividido por 2 é igual à divisão de 18 por 6, que será igual à divisão de 54 por 18. Nós vamos observar que todas essas divisões serão iguais a 3 aí. Tá? 6 por 2 dá 3, 18 por 6 dá 3, 54 por 18 dá 3 aí. Observe que todas as divisões se mantêm constante. Este valor constante nós indicamos pela letra Q, que é a razão da nossa PG, tá? E observe que depois que nós temos a razão, basta ir multiplicando cada termo da PG pela razão que eu vou tendo o sucessor aí. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Então, para saber o sucessor, multiplica pela razão. E para voltar, divide pela razão. Se eu estou no segundo, divido por 3, vai dar 2. 18 dividido por 3 dá 6. Então, se eu quiser o antecessor, eu divido pela razão. Ok? Fórmula do termo geral da PG. O que é essa fórmula, né, que nós precisamos ter o conhecimento? A partir dessa fórmula, a n igual a 1 vezes Q, que é a razão, elevado a n menos 1, o A1 é o primeiro termo, ela vai servir para nós determinarmos qualquer termo de uma PG, sem ter que desenvolver toda a nossa PG, tá? Algumas representações especiais é importante nós conhecermos. Como representar três termos em PG? Chama o termo do meio de x, o sucessor é x vezes a razão, que é x vezes q, antecessor x dividido pela razão, x sobre q. 4 termos, tá? Nós vamos representar da seguinte forma.
x sobre q ao cubo, x sobre q, x vezes q ao cubo. Fica mais fácil representar 4 termos dessa forma. A razão q ao quadrado. Ok? Se eu tiver 5 termos, chamo o termo do meio de x, sucessor x vezes q. O próximo sucessor, como eu vou multiplicar pela razão, vai ficar x vezes q ao quadrado. Termo do meio, chamando de x, antecessor dividido pela razão, fica x sobre q. Como eu vou dividir para ver o próximo, x sobre q ao quadrado, ok? Soma dos termos de uma PG finita, então, olha, são 2 casos. Quando a razão for igual a 1, para calcular a soma, eu multiplico o número de termos pelo A1. Então, se eu estiver somando 10 termos, seria 10 vezes o A1, tá? Isso quando a razão for igual a 1 da PG. E se a razão for diferente de 1, eu tenho 2 casos para calcular essa soma dos termos. Ok? Então, o primeiro caso é quando eu conheço o primeiro termo, a razão e o número de termos. Então, o Sn será igual a 1 vezes Q elevado a N, que é a razão, elevado ao número de termos menos 1, dividido por Q menos 1. Então, o Q não pode ser 1, senão a divisão dá zero. E a soma dos termos, quando ela for finita e a razão diferente de 1. Também tem uma outra fórmula aqui, que é o AN, é o último termo da sequência, multiplicado por Q, que é a razão, menos o primeiro termo. Tudo isso dividido por Q menos 1, a razão menos 1. Quando que eu utilizo essa segunda fórmula para somar? Quando a razão for diferente de 1. Quando eu conhecer o último termo, a razão e o primeiro termo, tá? Nós temos a soma dos termos de uma PG infinita. Essa fórmula eu só vou utilizar quando a razão estiver entre menos 1 e 1, tá? Acabei esquecendo de colocá-la aqui, mas já ponho já. Então, esta soma, ela será dada por A1, primeiro termo, dividido por 1 menos Q, ou seja, 1 menos a razão. Então, soma dos termos, tá? De uma PG infinita quando a razão estiver entre menos 1 e 1. É o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Ok? Finalizando, então, aqui o nosso resumo. Produto dos termos de uma PG finita. Então, como que eu calculo o produto dos termos de uma PG infinita? Nós vamos indicar por P de N, depende da quantidade de termos que eu vou multiplicar. Vai ser o A1, que é o primeiro termo, elevado a N, N quantidade de termos, vezes Q, que é a razão, elevado a N, que é o número de termos, que multiplica N menos 1, dividido por 2. Show? Então tá aí, gente, ó. Esse é o resumão importante que nós precisamos saber sobre a progressão geométrica, né? A PG. Agora, por que essa sequência tem um nome de progressão geométrica? Observa aqui essa sequência que eu coloquei logo no início aqui para vocês, ó. 2, 6, 18, 54 e assim sucessivamente. Ela tem um nome, porque sempre que eu pegar o termo do meio, vamos pegar aqui como exemplo o 6, ó. Ele é igual a raiz quadrada, o 6, que é o termo do meio, ele é igual a raiz quadrada de 2 vezes 18, tá? 2 vezes 18 dá 36, raiz quadrada de 36 é 6. Então, quando eu extraio a raiz quadrada do produto de dois números, eu estou calculando o que nós chamamos de média geométrica. Se eu pegar o 18, ele dá exatamente a raiz quadrada de 6 vezes 54, tá? 6 vezes 54 dá 324, a raiz quadrada de 324 é 18. Então, o nome progressão geométrica vem de média geométrica. Sempre um termo do meio é a raiz quadrada do produto do seu sucessor pelo seu antecessor. Beleza? Então, vamos lá agora para os nossos exemplos. Bem, pessoal, vamos lá para a nossa questão 1, que foi da prova da ESA de 2020, tá? Se 40
x, y, 5, reticências, é uma progressão geométrica de razão Q, tá? E que 8 menos A, 7 meios reticências, é uma progressão aritmética, então é uma PA, determine o valor de A, tá? Olha, nós vamos ter que descobrir primeiro a razão dessa progressão geométrica para poder substituir aqui na PA no lugar do Q. Agora, como que eu vou descobrir? Observa a sequência que é PG, né? Então, a sequência que é uma PG é essa sequência aqui, 40, x, y, 5 e reticência. Observa que eu tenho os 4 primeiros termos dessa nossa PG, tá? Eu tenho aqui o A1, tenho o A2, tenho o A3, tenho o A4. Com o A4 e com o A1, gente, já dá para determinar a razão. Por onde que eu vou tirar a razão? Pela fórmula do termo geral da PG, que é AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Como eu tenho o A4, então o A4, aí no lugar do N eu vou colocar 4. A4 é igual a 1 vezes o Q elevado a N menos 1. Olha, no A4 o meu N é igual a 4. Então 4 menos 1 vai ficar 3. Então o A4 seria o A1 vezes Q ao cubo. Então o primeiro termo, que é 40, vezes a razão dessa PG elevado ao cubo, vai me dar o valor do A4, que é igual a 5. Passo 40 dividindo. Então vai ficar Q ao cubo igual a 5 sobre 40. Simplificando por 5 e por 5. Ok? Vai me dar que Q ao cubo é igual a 1/8. Que número que é elevado ao cubo vai me dar 1/8, é meio. Então, o Q seria igual a raiz cúbica de 1/8. Aqui eu não tenho mais ou menos. Se fosse índice par, eu teria que considerar as duas condições, mais ou menos, tá? Então, raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica de 8 é 2. Então, já descobrimos o valor do Q. Agora, eu venho aqui na minha PA, tá? Observa aqui, a minha PA é Q, então o Q é meio. O segundo termo é 8 menos A. E o terceiro termo da minha PA é 7 meios, né? Pela aula anterior, então eu tenho aqui na minha PA o A1, o A2, o A3. Agora ficou fácil para chegar no valor da PA. Nós temos que, da aula anterior, né, onde eu trabalhei com vocês, PA, que o A2 menos o A1, para ser uma PA, tem que ser igual ao A3 menos o A2, a condição para ser PA. Agora é só substituir e tirar o valor do A. O A2 é 8 menos A, menos o A1, que é meio, igual ao A3, que é 7 meios, menos o A2, cuidado aqui, abra o parênteses, 8 menos A, tá? Porque eu tenho que distribuir aquele sinal de menos ali, ok? Então vai ficar 8 menos A, menos meio, igual a 7 meios. Agora eu vou distribuir aqui o sinal de menos, ó. Vai ficar menos 8, mais A. Tá? Cair nessa equaçãozinha aqui de primeiro grau, então eu tenho que tirar o valor do A. Olha, para não ter que tirar o mínimo, como o único denominador que aparece aqui na expressão é o 2, eu vou multiplicar toda ela por 2, eu já elimino a fração. Então, olha, distribuindo aqui, eu vou ter 2 vezes 8, 16, 2 vezes menos A, menos 2A, 2 vezes meio. Então, vai ficar menos 2 sobre 2 dá menos 1. Ok? Então, vai ficar 16 menos 2A menos 1. Igual. Então, tem que distribuir o 2 para todos os termos da igualdade. Multiplicando 7 meios por 2, vai dar 14 meios, que é 7. Multiplicando o menos 8 por 2, dá menos 16.
E o A por 2 vai dar 2A, tá? Então, eu vou ter aqui 7 menos 16 mais 2A. O que tem A para a esquerda que não tiver para a direita. Eu tenho menos 2A aqui na minha esquerda. Este mais 2A que está à direita passa para a esquerda subtraindo. Então, menos 2A com menos 2A vai dar menos 4A. Ok? Olha, o 16 aqui à esquerda com menos 1 vai dar 15. Positivo. Passo para a esquerda menos 15. Ok? Menos 15 com mais 7 com menos 16 vai me dar menos 24, tá? Então, menos 4A igual a menos 24. Como o termo que acompanha o A é negativo, multiplicamos aqui por menos 1, tá? Então, vai dar 4A igual a 24. O 4 está multiplicando, passa dividindo o 24. 24 dividido por 4, A igual a 6. Show? Então, tá aí a solução do nosso exercício 1, né? Que foi uma questão da prova de 2020. A resposta alternativa de dado. Beleza? Então, tá aí, gente. Vamos lá para a nossa questão 2. Bem, a questão 2 foi uma questão da EA, tá? 2016, eu estou colocando essa questão porque o nível da prova da ESA, da EA, é praticamente o mesmo, né? 4 números estão dispostos de forma tal que constitui uma PG finita. O terceiro termo é igual a 50 e a razão é igual a 5. Determine o produto de A1 por A4, ou seja, produto do primeiro e quarto termo, tá? Gente, olha, uma das formas de fazer é estar utilizando a fórmula do termo geral para poder descobrir o primeiro termo. Eu vou usar a fórmula, mas como são poucos termos, daria para estar resolvendo esse exercício sem usar a fórmula, tá? Depois eu faço ele aqui sem usar a fórmula. Então, pegando a fórmula do termo geral, a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Como foi dado o terceiro termo, o A3, então meu n é igual a 3, é igual a 1 vezes o q elevado ao quadrado, a razão elevada ao quadrado. Por que a razão elevada ao quadrado, né? Para n igual a 3, a fórmula é q elevado a n menos 1, 3 menos 1 vai me dar 2, tudo bem? Então, daqui eu vou tirar o A1. A1 vezes a razão ao quadrado, que é 5 ao quadrado, é igual ao A3. O A3 foi dado no exercício, 50. 5 ao quadrado é 25, está multiplicando, passa dividindo. 50 dividido por 25 é 2. Está aqui o primeiro termo que eu preciso. Olha, o quarto termo, o A4, seria o A1 vezes a razão elevado ao cubo. Porque a razão, né? A razão elevada ao cubo, galera. No A4, na fórmula do termo geral, eu vou substituir para n igual a 4. Então, aqui a razão, n menos 1, 4 menos 1 dá 3. Tá? Então, o A4, o A1 é 2, 2 vezes a razão é 5, elevado ao cubo. 5 ao cubo dá 125. 125 vezes 2 vai me dar 250. Beleza? O que o exercício está pedindo? A multiplicação de A1 por A4. Então, 2 vezes 250 vai me dar 500. Show? Resposta alternativa C de Carlinhos, tá? Agora, como eu tenho o terceiro termo e a razão, olha, A1, A2, poderia estar resolvendo por aqui. O terceiro termo é 50, então eu vou colocar o valor dele. Depois eu teria o quarto termo e por aí vai, tá? Como foi dada a razão,
Para saber o termo sucessor, eu multiplico pela razão. Então, aqui eu estaria multiplicando por 5, eu poderia determinar que o A4, 50 vezes 5, 250, tá vendo? E o antecessor, eu vou dividindo pela razão. Então, eu vou dividir 50 por 5, vai me dar 10. Depois divido de novo por 5, vai me dar 2. Então, o A1 seria igual a 2. Ó. Poderia estar tirando por aqui também. Aí, a multiplicação de A1 por A2, 500. Ó. Tá? Porque como é pouco termos, né? Se eu esquecer a forma, eu tenho esse recurso. Tudo bem? Gente, vamos lá. Exercício 3. Bem, o exercício 3, Batcar 2021, é um tipo de exercício, né, que geralmente em provas de concursos militares, quando envolve PABG, eles costumam fazer esse tipo de exercício. Vamos lá. O comandante de um quartel pretende dispor todos os soldados em fila da seguinte maneira: 3 soldados na primeira fila, 6 na segunda, 12 na terceira fila e assim sucessivamente. Então, observe que está seguindo um padrão. Sabendo que ao todo serão 10 filas para acomodar todos os soldados, determine quantos soldados estarão na 10ª fila. O total de soldados deste quartel, porque ele vai dispor todos, né? Olha, vamos lá então para a nossa resolução, tá? Observa que a sequência que ele vai distribuir os soldados, ó, 3 na primeira, 6 na segunda, 12 na terceira e assim sucessivamente. Ó. Eu poderia ir desenvolvendo isso até a 10ª fila, mas, poxa, trabalho muito grande. O que eu vou acabar observando? Que se eu dividir o segundo termo pelo primeiro, é igual à divisão do terceiro pelo segundo, né? Todas essas divisões estão dando iguais a quanto? Iguais a 2, ó. Tá? Então, eu tenho aqui uma PG lá. Basta ir multiplicando por 2 e por 2 que eu vou tendo o termo seguinte. Ó, né? Então, aqui eu estou com uma PG de razão igual a 2. Q igual a 2. Pela fórmula do termo geral, então, eu vou determinar quantos soldados eu vou ter na 10ª fila. Tá? Então, a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o item A aqui, olha, eu quero calcular o A10, é igual o A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Então, aqui no A10, o meu N é 10, Q elevado a N menos 1, 10 menos 1. Então, a razão elevado à 9ª potência. Pronto, matamos aqui o item A. A10 é igual, o A1 é 3, vezes 2 elevado à 9ª potência, ó. 2 à 9ª, galera, é 512. Então, 3 vezes 512. Então, na 10ª fila, 3 vezes 512 vai dar 1.536. Está aí a resposta do item A. Olha, no item B, eu quero saber o total de soldados deste quartel. Então, eu quero somar todas as filas. Eu posso tirar aqui pela fórmula da soma dos termos de uma PG finita. Eu vou tirar por essa fórmula aqui, olha, porque eu já tenho A1, eu tenho a razão e tenho a quantidade de filas que é igual a 10, né? Não vou dispor todos eles em 10 filas, então meu N igual a 10, tá? Então, por essa fórmula aqui, dá para a gente determinar a soma. A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Daria para tirar pela outra fórmula da soma também, porque eu tenho o 10º termo agora. Mas eu vou por essa daqui que é mais rápido. S10, então, é igual a 1, tá? O A1 é 3, vezes a razão é 2, elevado à 10ª potência, menos 1, dividido por 2, que é a razão, menos 1. Tá? Então, vai ficar 3 vezes 2 à 10ª
é 2 vezes 2, 10 vezes, né? Então vai dar 1024 menos 1. Tudo isso dividido por 1 aí. Tá? 1024 menos 1, galera, vai me dar 1023. 1023 multiplicado por 3 vai dar 3069, dividido por 1, vai me dar 3069 soldados, então, neste quartel. Show? Então tá aí a solução do nosso exercício 3. Vamos lá para o exemplo 4. Bem, aqui no exercício 4, apesar de ser um exercício de vestibular, mas é um assunto que também poderá ser cobrado aí na prova, né, da ESA, porque ele vai envolver, nós vamos ver aí a soma dos termos de uma PG infinita, tá? Então vamos lá. Calcule o valor da soma dos termos da sequência 45, 15, 5 e reticências. Então é uma sequência infinita. Agora, o que eu vou observar? Olha, que essa sequência vai acabar formando uma PG. Se eu dividir o segundo termo pelo primeiro, que é 15 sobre 45, é igual à divisão do terceiro pelo segundo. Ó. 5 sobre 15. Observa que essas duas divisões vão me dar 1/3, ó, simplificando. 15 sobre 45 por 15 dá 1/3. 5 sobre 15, simplificando. Por 5 dá 1/3. Então eu vou ter aqui uma PG de razão 1/3. Então o Q é igual a 1/3. Observa que essa razão está dentro do intervalo de menos 1 a 1, é maior que menos 1 e menor que 1. Então eu tenho aqui a soma dos termos de uma PG infinita, que é igual a 1, para calcular essa soma, né? A 1 sobre 1 menos Q, que é a razão. Já tenho tudo o que eu preciso. O A1 é 45. Então agora é só substituir na fórmula, galera, e fazer as contas. Então a soma é igual a 45 sobre 1 menos Q. Então 1 menos 1/3. Tira o mínimo no denominador. Então nós vamos ter aqui 45 sobre, tirando o mínimo no denominador, vai dar 3, ó, o MMC de 1 e 3, né? Dá 3. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1 dá 1. Então vai ficar 3 menos 1 sobre 3. Numerador 45 sobre denominador 2/3. 3 menos 1, 2. 2/3. Divisão de frações. Mantenho a do numerador, que é 45. Multiplico pelo inverso do denominador. Inverso de 2/3 é 3/2, tá? Multiplicação de frações. Multiplico o numerador com o numerador. Então, 45 vezes 3 vai dar 135. Denominador com denominador. 1 vezes 2 dá 2. 135 dividido por 2 vai dar 67,5. Tá aí o valor, então, dessa soma infinita. Ou seja, ela vai converger para este valor. Beleza? Então tá aí, gente. Aqui eu estou encerrando, então, a nossa quarta aula, né, da playlist Missão ESA, onde nós trabalhamos aí com um assunto bastante recorrente, que são, né, as progressões, né, tanto aritmética como a geométrica. No caso dessa aula foi a geométrica. Qualquer dúvida em algum dos exercícios dessa aula, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, beleza? Tá? E aguarde que logo, logo eu estarei lançando a quinta aula desta playlist, ok? E o assunto que eu vou estar trabalhando nesta quinta aula vai estar relacionado com
funções. Show? E não se esqueça de se inscrever para receber notificações de novas aulas, tá? Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!